para o Brasil, um Estado mudancista, que evolui, que vai se tornando um Estado promissor no Nordeste brasileiro, em razão da competência dos agentes públicos, especialmente do seu setor privado, que investe com coragem e com inteligência, explorando os espaços disponíveis da economia para os avanços que podem ser como esperanças em relação ao nosso futuro. Eu tenho advogado a refundação da República e isso tem um significado que precisa ser explicitado. Certamente o diagnóstico já é do conhecimento de todos, por isso nos reservamos mais a exposição do que queremos com a refundação da República, mas sem deixar de uma síntese rápida, expor o diagnóstico, que é consequência de um sistema corrupto e incompetente que se instalou em Brasília e foi transplantado para muitos estados e municípios do país, distribuindo corrupção e incompetência. Esse sistema que eu denomino de balcão de negócios, que é do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, da relação promíscua entre os poderes, que se constitui numa fábrica de escândalos e, portanto, matriz dos desgovernos que empurraram o país para o caos administrativo e para a tragédia política que estamos vivendo. Este é o sistema causa dos problemas que vivemos. E quais são esses problemas? A dívida pública cresceu em 10 anos de 1 trilhão e 500 bilhões em 2008 para 4 trilhões e 900 bilhões em janeiro deste ano. A rolagem da dívida neste ano nos apresenta uma cifra de 1 trilhão e 800 bilhões de reais, ou seja, um valor superior ao total da dívida de 2008. A rolagem da dívida inclui juros, serviços e encargos. Obviamente, o governo não tem esse dinheiro no caixa. Isso é a metade do orçamento da União, 1 trilhão e 800 bilhões. 50% do orçamento. Então, o governo não está tirando do orçamento para rolar a dívida. Tira uma parte, 200 e poucos bilhões de reais para pagamento de juros. O restante emite títulos públicos, substitui a dívida velha por uma dívida nova e, evidentemente, vai fazendo com que ela cresça. Hoje, 75% do PIB. Até o final deste ano, certamente, cerca de 80% do produto interno bruto. O que fizeram com o nosso país, é preciso indagar. O que fizeram com o Brasil nestes anos. Mas vamos um pouco além. A corrupção. A Transparência Internacional, que tem sede lá na Alemanha, coloca o Brasil todos os anos no ranking dos países mais corruptos do mundo, em lugar de destaque. E isto afugenta investimentos. Os conglomerados econômicos escolhem para os seus investimentos os países com índices menores de corrupção. E nós desperdiçamos oportunidades preciosas de investimento, de renda, de receita pública, de salário, oportunidade de trabalho, de desenvolvimento. Se nós tivéssemos, segundo essa Transparência Internacional, os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que a renda que temos hoje. E agora, recentemente, no auge dessa crise, a maior recessão dos últimos 50 anos, nós sofremos uma queda de 7% do PIB, o maior desemprego dos últimos 25 anos. No auge desta crise, nós tivemos uma queda de 10% da nossa renda per capita. Para voltar à renda de 2012, nós chegaremos até 2022
se todas as reformas forem efetuadas, se nós aquecermos a economia, se nós melhorarmos o ambiente de negócio para os empreendimentos ocorrerem, acelerando o crescimento econômico do país. Portanto, esse sistema nos lega essa tragédia. Certamente a transparência internacional hoje admite os seus erros, porque a sua avaliação sobre corrupção no Brasil ficava aquém da realidade. Depois que apareceu a Operação Lava Jato, a Transparência Internacional deve ter dito: nós somos incompetentes, porque imaginávamos uma corrupção enorme, menor do que a realidade mostrada pela Operação Lava Jato. Portanto, este é o cenário. 40% de tudo que esse Brasil produz, trabalhadores, empresários, 40% de toda a produção nacional vai lá para os cofres do governo em impostos. E 65% desse total desaparece com folha de pessoal e previdência. Se nós acrescentarmos os outros itens da transferência de renda, como seguro-desemprego, abono, os benefícios da prestação continuada, Bolsa Família, auxílio reclusão, etc., nós chegaremos a 80% de tudo o que o Brasil produz e vai para os cofres públicos. Sobra 20% para pagar dívida, juros da dívida, para rolar a dívida, para a educação, para a saúde, para a agricultura, para a defesa nacional, para a segurança pública. A conta não fecha. Desarrumaram. Se fosse uma empresa privada, a falência teria sido decretada. Mas é uma empresa pública, evidentemente. Nós legislamos e desrespeitamos as leis que nós aprovamos. A legislação deve se dar em nome do bem, para preservar o bem, para defender o bem, para condenar o mal, para punir o mal. No entanto, a legislação que nós elaboramos, nós desrespeitamos. E nós não somos iguais perante a lei. Por isso que eu falo em refundação da República. Como nós vamos tirar o país da crise em que ele se encontra? Hoje, há um esforço do governo para driblar a legislação. Vocês já ouviram falar na tal regra de ouro, que pode causar o impeachment do presidente da República, que diz respeito à impossibilidade do governo financiar o seu próprio déficit. Mas hoje o governo tem que financiar o seu déficit. E ele faz a contabilidade criativa para driblar esta legislação. A regra de ouro está na Constituição, mas na realidade ela não é respeitada. E quando eu disse que nós elaboramos leis para desrespeitá-las, eu posso citar alguns exemplos, vou citar dois apenas, para não cansá-los. Quando nós decretamos o impeachment da presidente Dilma, a legislação impõe que, como decorrência do impeachment, há a inelegibilidade, perde-se os direitos políticos. No entanto, rasgaram a Constituição, decretando o impeachment e preservando os direitos políticos. Isso é inacreditável, mas nós temos que acreditar, porque no Brasil é assim. Eu ingressei com mandado de segurança, mas ele não é nem julgado. É assim, nós fazemos leis para serem desrespeitadas. Se nós vamos para o Plano Nacional de Educação, porque a educação é muito importante, nós sabemos disso, o discurso sobre a educação é sempre exuberante da parte de todos os candidatos. Eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado, apresentamos 103 emendas à proposta que chegou, conseguimos aprovar 50, mas esse plano é lei, mas não é uma lei respeitada. O governo descumpre todas as metas.
Nós temos, por exemplo, lá que 10% do produto interno bruto deve ir para a educação. 9% do produto interno bruto hoje é o déficit do governo. Para a educação não chega a 6%. Então, o Plano Nacional de Educação é lei, mas é letra morta. É apenas uma carta de intenções descumprida. Seria como uma promessa de campanha eleitoral para conquistar votos e para ser ignorada logo depois da posse. É o que ocorre no Brasil. Por isso, a refundação da República é fundamental para que nós possamos recuperar a credibilidade das instituições do país, remover os obstáculos à nossa frente e construir o futuro que todos nós merecemos. E o que significa a refundação da República? Começa pela substituição desse sistema. Esse sistema causou a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está colocando na cadeia barões da corrupção. Alguns já foram presos, outros certamente serão. Mas não basta. Se nós preservarmos esse sistema, ele continuará fabricando novos barões da corrupção. Ele continuará gerando novos ladrões do dinheiro público. Por isso, simultaneamente ao trabalho da Operação Lava Jato, que deve prosseguir, colocando na cadeia todos aqueles que comprovadamente participaram desse sofisticado esquema de corrupção, paralelamente a isso, nós temos que destruir esse sistema. Eu imaginei que em 2010 alguém viesse propor o rompimento com ele. Não, não aconteceu. 2014, a mesma coisa. Agora, em 2018, nós nos sentimos no dever, já que venho pregando esse rompimento, já que venho contestando esse sistema há tantos anos, e aqueles que acompanham a minha atividade no Congresso Nacional devem ter conferido que isto é verdadeiro, porque eu me lembro desde 99, há poucos dias a minha assessoria colocou na página do Facebook um vídeo de um discurso meu de 99. Era presidente da República Fernando Henrique Cardoso. E eu estava combatendo o balcão de negócios em abril de 99. Então, antes mesmo do governo do PT, eu já vinha combatendo esse sistema, vinha contestando esse sistema. E por essa razão eu mudei várias vezes de siglas, porque nós não temos partidos. Nós não temos partidos no Brasil. Temos siglas para registro de candidaturas. Essas siglas integram esse sistema que nós combatemos e queremos substituir. E como substituiremos esse sistema? Esta é a pergunta que não pode faltar. Exatamente com todas as reformas necessárias para a sua substituição. No primeiro ato do governante, se substitui o sistema quando você, ao escolher os integrantes do seu ministério, você rejeita a indicação das siglas partidárias e escolhe tecnicamente, escolhe o melhor para cada setor, qualificando técnica e profissionalmente o governo, recuperando a capacidade administrativa da administração pública brasileira para oferecer respostas com eficiência às demandas da sociedade, às exigências da população. Porque esse sistema atual puxou para baixo a qualidade do governo. Nós não temos eficiência administrativa, porque os ministros não são escolhidos pelo presidente eleito. Ele foi eleito para escolher, mas ele se submete a esse sistema, é refém desse sistema. Os ministros são indicados por siglas partidárias, com o objetivo de oferecer ao país o melhor governo, o governo dos sonhos da população? Não. Escolhe aqueles que estão dispostos a participar do esquema de cooptação e de
captação de recursos em nome de projetos eleitorais e aproveitam-se dessa prerrogativa também para o enriquecimento ilícito em muitas ocasiões. Essa é a realidade do nosso país. E esse sistema foi assimilado de modo geral. A própria imprensa brasileira assimilou esse sistema. Ela não se surpreende mais quando é obrigada a noticiar que o presidente da República está oferecendo a determinado partido, determinado ministério, para que o partido indique o ministro. E depois, evidentemente, os outros cargos próximos do ministro, cargos de confiança, aí são departamentos, secretarias, diretorias, preenchidos partidariamente, através dessas siglas que a Operação Lava Jato denominou, em alguns casos, de organizações criminosas, que assaltaram, por exemplo, a Petrobras. Vai lá no meu estado, a Binacional Itaipu, está dividida entre 6 partidos, 6 siglas, atualmente. Como é possível eficiência? Aqui estão empresários, sabem que é impossível eficiência administrativa com esse modelo. Eu não me conformo com essa tese de que para governar o país é necessário o balcão de negócios, que essa promiscuidade rima com governabilidade. Eu quero rimar governabilidade com respeitabilidade, eliminando a promiscuidade do balcão de negócio, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, portas abertas para a corrupção que levou o país a essa crise. Eu não acredito que esse país possa alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com a grandeza do seu povo, com as suas potencialidades econômicas, se mantiver esse sistema corrupto e incompetente. Por isso, quando me perguntam, mas é possível? Se for impossível, desacredite do Brasil, jogue a toalha no chão. É possível sim. Eu não posso desacreditar dos brasileiros. Alguém pode me dizer, mas o Congresso é corrupto. Ora, se há corrupção no Congresso é porque do outro lado da rua há um grande corruptor que é o presidente da República. Eleja um presidente honesto, corajoso, capaz de fazer mudanças, e o Congresso vai dançar a música que toca o presidente da República, vai recuperar sua imagem, vai reabilitar o seu conceito, se constituirá, sim, em representação do povo brasileiro. Porque eu acredito nos brasileiros que elegem. Desacreditar dos eleitos é desacreditar dos que elegem. Se há esse sistema de promiscuidade, é porque há um grande corruptor e o presidente da República é o grande corruptor. Nós podemos inverter esse sistema. Isso é refundar a República. Ao invés de preparar a proposta, instalar o balcão e negociar com o Congresso, comprar votos, comprar partidos políticos para apoiar, primeiro vamos à sociedade, apresentamos as nossas propostas aos brasileiros e demonstramos que elas são necessárias, que elas são benéficas, que elas dizem respeito ao futuro de todos nós. Certamente teremos o apoio dos brasileiros. Para isso é preciso eficiência de gestão, sim, mas é preciso também capacidade de comunicação com credibilidade, para que as pessoas acreditem. Eu dou um exemplo: o Plano Real foi bem sucedido porque houve boa comunicação. Certamente planos anteriores foram bem elaborados tecnicamente, mas não aconteceu a necessária boa comunicação para conquistar o apoio da sociedade e por isso eles fracassaram. Qualquer projeto de governo sem apoio da sociedade não tem sucesso. Para você obter sucesso nos projetos de governo, você tem que primeiro conquistar o apoio da população. Com o apoio da população, você vai ao Congresso e terá o apoio do Congresso. Ele não rema contra a maré. Não é porque o Ulisses Guimarães disse que só o povo mete medo do político. Não é por medo, é por inteligência, é pela sobrevivência. Porque aqueles que resistirem a esse sentimento irreversível de mudança que há no Brasil de hoje, serão atropelados, serão substituídos. É por essa razão
que, embora essa seja uma proposta que muitos consideram uma proposta inviável, eu quero afirmar que eu acredito nela. E se não acreditasse, não seria candidato. Só sou candidato para cumprir essa missão. Não seria, porque sei que não se busca, neste momento, o poder pela ambição de exercê-lo. Mas só há uma razão para buscá-lo: o cumprimento de uma missão que possa permitir deixar um legado a esse país. Um legado de reconstrução, de refundação, para que a nação que todos nós merecemos possa ser construída graças ao esforço de cada um de todos nós brasileiros. Vou ficar à disposição para responder as perguntas e muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu lembro que está à disposição aqui tanto papel quanto caneta para que as perguntas sejam enviadas para a resposta do senador presidenciável Álvaro Dias, do Podemos. Quem quiser só levantar a mão aí e pedir que prontamente será providenciada a viabilização da pergunta. Pré-candidato, para usar a expressão correta, né? No Brasil, pré-campanha cabe Isso é parte dessa falsidade que há na política brasileira. Como se pré-candidato não estivesse em campanha. Isso é campanha, vamos ser francos, né? Mas isso é o que se exige no protocolo, né? Pré-candidato. Eu vou, enquanto a gente recolhe as primeiras... Aqui tem a pré-candidata a deputado federal, pré-candidato a deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual, né? Somos todos pré. Haja prefixo. Mas sem preconceito. Enquanto a gente recolhe as primeiras perguntas, eu vou repassar aqui, senador, algumas perguntas elaboradas pela diretoria da Associação Comercial. A primeira delas diz respeito à famosa e postergada reforma tributária. O estudo da consultoria Ernst & Young mostra que apenas 30%